Enquanto aguardo a data do agendamento do reagrupamento familiar no CEF, posso voltar ao Brasil? No caso, meu marido vai com visto D7 e eu vou com o reagrupamento. Posso voltar antes da data agendada para resolver algum problema no Brasil, dado que entro como turista? No meu caso específico, seria vir buscar minhas cachorrinhas. Queria levá-las só um mês depois da nossa chegada. Não é o adequado, porque quem tem visto tem 2 entradas. Se fosse o marido a buscar as cachorrinhas que tem visto, era super tranquilo, porque ele tem 2 entradas. Ela, se a condição de turismo estiver equilibrada, pós-pandemia, não haveria problema. Ela pode sair e voltar como turista. O problema é essa saída durante a pandemia. Se estiver nesse mesmo cenário, que eu acho que talvez esse reflexo legislativo siga durante um bom período, mesmo depois da vacinação, eu acho que eles ainda vão manter muito essa ideia. Eu não aconselharia, Ana, a tu voltares para o Brasil sem ter passado pelo CEF. E aí, Ana, o que acontece, e Karina, se você puder, a gente puder ficar aqui só mais um tempinho para dar um esclarecimento em Podemos? relação a isso, porque o que acontece, o que eu tenho visto, tá, gente, familiares que viajam separados estão tendo É, problema o bicho pega. por conta da interdição de barreiras. Se fosse o estado normal, e como normal eu digo, um estado sem a presença da Covid e dos despachos de interdição de barreiras, não teria problema algum. Você estaria ali na condição de turista, ficaria um mês, voltaria e depois retornaria outro mês. Está dentro da lei, você pode, tem 3 meses dentro da União Europeia. Mas com essa situação de agora, a gente está enfrentando uma certa dificuldade. Karina, você pode explicar um pouquinho melhor como é que está sendo aí é, para familiares de visto de residência, onde a gente não tem um despacho claro, que eles podem entrar a Portugal. E a gente sabe que no início teve o problema com as companhias aéreas, que elas estavam achando que elas eram CEF, né? Elas estavam ali determinando quem entrava, quem não Eles eram um entrava, sonho de agente de imigração. de agente de imigração. Então Baixou explica o aí, Joaquim de todo mundo lá. estavam barrando todo mundo. Como é que está É, acontecendo olha, agora? isso aí é um assunto que acho que talvez de todos é o que mais me chateou durante esse período. Eu acompanhei de perto muitas famílias sofrendo em função disso, e a gente teve uma sequência de atos, né, que, ao meu ver, na minha leitura, por parte do governo, da administração, que efetivamente vai lá e coloca através de lei uma vontade, eu acho que a partir do primeiro despacho estava tudo muito certinho, porque os primeiros despachos restringiram voos do Brasil e só era permitido de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente começou a observar uma tendência em regular a fronteira por uma questão de preservação de saúde pública. Depois, Thaisa, em junho, que o bicho pegou total, assim, e ali a gente viu o direito sendo tolhido, principalmente por arbitrariedade das companhias aéreas. E de 12 de junho para cá, a gente tem estudado e acompanhado e tentado evoluir no sentido de reconhecer o direito de reagrupamento familiar, porque o artigo 98 ele tem 2 hipóteses. Ele é dividido em duas hipóteses. A primeira delas diz respeito ao reagrupamento familiar daquele membro da família que está no Brasil e o titular está aqui em Portugal, então eles não vieram juntos. Existe ali a possibilidade de um encaminhamento, de um pedido de visto lá no Brasil, após uma autorização do CEF permitindo esse reagrupamento. Esse familiar que está no Brasil encaminha o que está no Brasil, não, desculpa, que está no exterior, tá? O familiar está lá no Uruguai, vamos usar o Uruguai para distinguir bem. O familiar está no Uruguai, veio aqui o cidadão estudar e foi no CEF pedir uma autorização para reagrupar a família lá do Uruguai. Manda essa autorização, a família procura o consulado de Portugal lá no Uruguai e faz um visto de reagrupamento familiar. Na segunda hipótese, fala daquela condição da pessoa poder reagrupar estando em Portugal, desde que tenha entrada legal, ou seja, não vai se aplicar aí para o Uruguai,
Aí sim a gente vai falar de um brasileiro. Porque para o uruguaio vir só se ele fez um visto de turismo, para ele estar legal aqui sem um outro visto específico. Agora, o brasileiro tem a entrada legal vindo como turista. Então, é comum e fortemente praticado desde os primórdios que os brasileiros façam o pedido de reagrupamento familiar aqui, porque tem facilidade na entrada legal, dada a dispensa do visto lá do Tratado de Amizade. Então, isso é uma rotina em relação aos brasileiros. Há outros países que não têm esse acordo de isenção de visto, ok, segue a aplicação desse visto de reagrupamento familiar, mas para brasileiro não era aplicado porque não faz sentido. Entretanto, o próprio despacho, ele facilitou isso. No momento em que ele abre uma das hipóteses para estudo, para trabalho ou para reunião familiar, ele abre isso. E eu, na condição de brasileira, posso me utilizar daquele item do despacho que diz que eu posso me reunir com a minha família que mora legalmente aqui, com o meu marido que mora legalmente aqui em Portugal. E não haveria problema nenhum. Eu sigo dispensado de visto de turismo, eu vou reagrupar, minha viagem não é de turismo, eu vou efetivamente morar, eu sequer viria com a passagem de volta. Então, assim, é um mundo que foi sempre aplicado, não fosse a embaixada de Portugal colocar entre parênteses, numa interpretação extremamente extensiva, uma coisa que não tem na lei. Vocês agora vão ter acesso a esse despacho que eu dei o número, vocês vão poder conferir. Nenhum deles teve. Diz ali, motivos de estudo, profissionais, reunião familiar. A embaixada veio e disse que era com visto. Com visto, com visto. Isso não está na lei. E se não está na lei, não existe. E foi a embaixada portuguesa no Brasil. Isso é No o que Brasil. pegou No pra gente. Brasil. E aí, o que aconteceu? Virou o samba do crioulo doido. Todo mundo queria saber que visto era esse, como é que fazia o visto, a gente nem conhece, nem nunca foi feito. Então, desde aí, Thaís, a gente teve inúmeros problemas. E aí a companhia aérea, que baixou lá o espírito do Joaquim, e eu ouso em falar que acredito que isso foi para suprir um caixinha em crise, porque eles estavam trabalhando com overbooking, eles vendiam muito mais lugares do que efetivamente cabia no avião, e a gente tem prova de várias pessoas que passaram por isso. Eles resolveram selecionar ali as pessoas agindo como se fossem o CEF. E dizendo, não tem visto, não entra, só vai eles. Separavam as famílias, os filhinhos chorando aqui de um lado, o marido chorando do outro, vai para lá, tu vem para cá. Graças a Deus a gente conseguiu ir trabalhando com isso, e hoje as coisas estão muito melhores na perspectiva de que sim, nós temos o direito de reagrupar em Portugal. Nós brasileiros, ok? O Uruguai continua tendo que fazer isso. E houve uma flexibilidade. Dificilmente a imigração aqui, Thaisa, vai arrumar problema em relação a isso. Dificilmente. O que a gente mais teve de problema realmente efetivo foi na companhia aérea, que não tem competência para isso. Mas isso também, eles respondem inúmeras ações judiciais hoje, por várias razões, indenizatórias, de dano moral, por separar as famílias, por agir como se... Porque eles precisam ter o quê? O meu documento de viagem válido, que é o passaporte, a minha passagem, e pronto. Até, ok, exigir uma passagem de volta para que eles não tenham custo, no caso de uma negativa. Então, hoje, o quadro ele é mais favorável, graças a Deus, mas ainda há uma insegurança muito grande. E a gente tem tentado trabalhar para diminuir cada vez mais essa insegurança que as pessoas têm. Mas sim, Thaisa, a companhia aérea exigia um tal de um e-mail do CEF, daí o que a gente começou a fazer? A gente começou a agendar. A gente começou a agendar reagrupamento familiar, para a pessoa ter um documento do CEF lá marcando, e começaram a aceitar. Então, teve um momento em que eles só deixavam embarcar se tivesse o e-mail de agendamento do CEF. Depois, agora não. Agora a gente já tem ouvido, assim, por uma avaliação de amostra mesmo, que eles não estão nem pedindo mais o e-mail, eles estão pedindo o vínculo daquela pessoa que é residente legal, ou seja, uma certidão de casamento ou uma certidão de nascimento, para permitir o embarque. Então, as coisas foram melhorando. Mas ainda é uma luta muito grande, a gente segue, tem uma recomendação da União Europeia dizendo que quem tem visto não precisa fazer outro visto. O familiar fica dispensado de um visto, isso para a crise pandêmica. Está lá a recomendação do Conselho da União Europeia. Então, assim, o que eu tenho feito agora? Estou estudando
essa arbitrariedade da embaixada de ultrapassar uma interpretação colocando entre parênteses com visto. Estou também colocando em discussão uma postagem que o CEF fez falando que tem que ter visto respectivo para reunião familiar, e essa recomendação da União Europeia e também todo o histórico de prática do reagrupamento familiar para brasileiros. E eu acho que a gente vai avançando bem, e a gente tem tentado também na ideia preventiva, faz agendamento de reagrupamento, apostila a certidão, apostila tudo, junta tudo que é prova, sabe? Chega com a tua consciência de que tu vai exercer um direito, argumenta se tu for questionado, mas tem corrido bem. Inclusive, eu sei de situações de pessoas que estão entrando aqui e eles não pedem nada na imigração, e a companhia aérea já baixou um pouco. Aí tem coisas também por amostragem. O aeroporto lá de Salvador é mais chato, porque lá estão pedindo não sei o quê. Então, assim, eu tenho recomendado o pessoal para Rio e São Paulo pela TAP, porque a Azul ainda ela está um passo atrás, Thaís, em relação a esse comportamento arbitrário. A TAP já deu uma evoluída. Então, a gente vai tentando sanar. Quando é Salvador, eu digo, compra de São Paulo, sabe? Desce para São Paulo e faz o embarque em São Paulo pela TAP, que a probabilidade de êxito é melhor. E assim tem sido esse quadro de insegurança. Sim, a gente está indo mais por amostragem. Eu lembro dessa época do e-mail do CEF, até que o CEF falou, não mando mais e-mail, né, Karina? A gente teve a época dos e-mails, depois a época do agendamento, depois um documento pedido no visto D6, que é o visto de reagrupamento familiar, que nunca foi utilizado, mas era um documento que a gente nem tinha acesso. Não, Então, daí estava disseram tudo que muito fizeram um lá escuro na nesse momento. Bahia. Aí eu disse, não acredito que fizeram um. Alguém disse que fizeram um desses na Bahia. Eu Eu disse, lembro. como assim? E realmente, aquela situação dos e-mails foi o pior, Virgínia, porque eu tinha duas famílias na mesma situação. Filhos menores, aí a gente utilizava as questões humanitárias, né, para argumentar um pedido de Sim. uma autorização prévia que não existe na lei. E aí o CEF dava para uma família, daí no Não outro dava turno ele dava para outra. E daqui a pouco eles disseram, quer saber, a gente não dá autorização nenhuma. E assim foi, mas a gente está evoluindo e eu sigo trabalhando com muita força nisso. E eu vou para os tribunais, eu vou para o Tribunal de Justiça da União Europeia, mas eu vou. Eu não aceito. Karina, eu te agradeço aí por você lutar pela gente e acho que a gente precisa de pessoas assim, que não é só a base da informação, mas é alguém por trás para lutar pelos nossos direitos. E isso é muito bom, tá, gente? Às vezes você vê esse negócio da TAP, deve ter sofrido tantos processos que acabaram vindo, né, de brasileiros que sofreram ou de estrangeiros que sofreram, passaram pela mesma situação, que agora eles já corrigiram, não estão mais atuando dessa forma. Então, foi mais uma ação que acabou sendo corretiva aí para eles, né? É.